Oi pessoal, eu me chamo Honório Brito e atuo no mercado financeiro desde a década de 90. Sou investidor qualificado pela Comissão de Valores Imobiliários e estou aqui para apoiar vocês porque estamos criando um quadro onde nós tiramos as dúvidas. Meus seguidores, as pessoas que me acompanham nas redes sociais estão enviando muitas perguntas para mim. Então criamos esse quadro e de forma randômica, através de sorteio, a gente pega as dúvidas de vocês e responde aqui. Vamos à primeira delas. O João Maria de São Paulo, capital, fez a seguinte pergunta. Honório, eu estou cheio de dívidas e como faço para sair delas? Ô João, primeiro escolha a mais alta, porque garanto que a dívida mais alta, a maior, é a que você paga mais juros. Segundo lugar, transfira essa dívida para um banco mais barato. Com certeza essa dívida sua deve estar em um banco caro. Caro que eu digo são os maiores bancos do Brasil. Pega banco intermediário, ele renegocia essa dívida e em vez de você pagar juros altíssimos, que o Brasil é o país de juros mais alto do mundo. Inclusive só de dívida de juros, para você ter uma ideia, ele cobre o produto interno bruto de vários países. Só em dívidas que nós temos, tá certo? Então faz a portabilidade para um banco intermediário que com certeza ele vai pegar essa dívida sua e em vez de você pagar 100, 200, 300% ao ano a esse banco atual, você vai para um que vai te oferecer juros bem mais baixos. Fazendo isso, passo a passo, você sai da dívida maior, depois vai para outra dívida se você tiver, e você logo está deixando de ser endividado e passando a ser um investidor e de sucesso. Mais uma pergunta que veio da Elisa Souza de São Luís do Maranhão. Honório, o que é colchão de liquidez e para que ele serve? Elisa, o colchão de liquidez é uma proteção financeira que você deve fazer para garantir o seu futuro, o dinheiro quando você precisar, tá certo? Então o colchão de liquidez serve para isso e lhe digo, é o primeiro pilar para o sucesso financeiro. Então, o que é o colchão de liquidez ou reserva de emergência? É aquele dinheiro que você vai precisar na hora que necessite. Como é que ele é formado? Você pode utilizar as suas despesas do mês e inclusive incluir o que é despesa anual, como IPTU, IPVA, licenciamento de carro, material escolar e uma série de coisas que você tem compromissos anuais. Junta tudo isso no seu salário, faz uma média e vê quanto é que você tem de despesa mensal, tá certo? Então vamos supor um exemplo, que você tem 5 mil reais de despesa. Multiplica por 12 dá 60 mil. Esse é o número que você tem que buscar para fazer uma aplicação segura. Uma aplicação que te dê liquidez diária. Por favor, não vá fazer aplicação em produtos de risco, porque você pode perder tudo, tá bom? Então, você tem que buscar esses 60 mil. Pode ser em 1 ano, 2 anos, 3 anos. A definição é sua. Porque você é que sabe quanto tem que depositar todo mês. Tem amigos meus que dizem assim, Honório, eu pego o meu 13º e coloco na aplicação. Outros pegam a participação no lucro de resultado da empresa e coloca na aplicação. Outro tem uma renda extra, coloca na aplicação. Então tudo vai depender. Você bota 30, 40, 50, 60, 100 reais, 500 reais, 1000 reais. O importante é que você chegue a essa soma de 60 mil, nesse caso do exemplo dos 5 mil. Tem gente que tem de colchão de liquidez 100, 200, 500 mil. Depende do gasto dele, tá certo? Ou dela. Então, para isso é que serve o colchão de liquidez. Vou dar um exemplo. Vamos falar de um exemplo ruim e de um exemplo bom, que você pode utilizar o colchão de liquidez. Um exemplo ruim, uma doença na família, que você precisa do dinheiro e não tem. Uma viagem inesperada,
para visitar um parente doente, que um colega meu que teve que sair do Nordeste até o Rio Grande do Sul não tinha dinheiro, teve que pedir dinheiro emprestado, o que sai muito mais caro. E para momentos bons, o nascimento de um filho, de uma filha, você tem o que a gente chama aquele pezinho de meia, guardado, rendendo mês a mês, seguro, para garantir tudo isso que você precisa sem depender de ninguém. Se você não precisar desse colchão de liquidez, parabéns, ótimo. Tem um amigo meu que pegou esse colchão de liquidez, não precisou para nada e só multiplicou. E aí gerou riqueza e se tornou uma pessoa independente financeiramente, que é isso que eu espero para você. Valeu. Uma pergunta aqui interessante, viu? E que 85% ou mais da população brasileira se engana, que é a pergunta de José Antônio de Fortaleza, Ceará. José Antônio, cidade maravilhosa, de praias maravilhosas, adoro Fortaleza. A pergunta que o José Antônio fez para mim foi o seguinte: Honório, eu sempre apliquei na poupança e me disseram que há outras aplicações mais rentáveis. Porém, tenho medo de arriscar e perder tudo. O que você acha disso? Zé Antônio, puro mito, pura crença limitante. Isso não é verdade. Olha, vou lhe dizer uma de cara. Para você ter uma ideia, vamos comparar com o Tesouro Direto, que é uma das aplicações mais básicas, tá certo? E seguras. A poupança, quando a taxa Selic, que é a taxa referencial de juros dada pelo Banco Central toda vez que ele faz a reunião do Copom. Quando essa taxa Selic de juros anuais ela está maior do que 8,5%, 8,5% ao ano, hein? A poupança somente renderá 0,5% ao mês. Agora, se você colocar 0,5% ao mês multiplicado por 12, dá quanto? Dá 6%, entendeu? É 6% contra 8,5%. A poupança paga também a TR, que é a taxa referencial, que é um valor ínfimo, dá 0, alguma coisa ao ano. Então, de cara, está perdendo, tá certo? Quando a taxa Selic estiver inferior ou igual a 8,5%, você sabe quanto é que rende a poupança? 70% do valor da taxa Selic. Então a poupança perde de goleada. Não tem como. Isso é mito, João. Então, José. Então, saia fora da poupança o quanto antes. E lhe dou mais uma dica. Você sabe que a poupança tem os aniversários, né? Se você tirar seu dinheiro que está na poupança no 29º dia, você perde o rendimento daquele mês. Já no Tesouro Direto, incide o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que ele vai gradativamente regredindo, não gradativamente, tá? Regredindo, ele sai de 90 e tantos % até 0. Até nisso você ganha. Então, tire seu dinheiro, você não vai deixar seu dinheiro para banco nenhum, o dinheiro tem que estar no seu bolso, no bolso da sua família e gerar riqueza. Entra lá, eu fiz um Masterclass falando até sobre isso. Entra na minha página, o Masterclass é gratuito, que fala a diferença entre os rendimentos da poupança e de outros investimentos. Valeu? Outra pergunta, hein? Agora vem de Túlio Lins, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Túlio, conheço Campo Grande, já assisti um jogo de futebol aí. Eu morei em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Ia de carro aí sempre para Campo Grande. Mas a pergunta, você até fala aqui: Honório, parabéns pelo seu trabalho e seu comprometimento em entregar o melhor conteúdo nos cursos e consultorias financeiras que você faz. Ô Túlio, muito obrigado, viu? A gente realmente está aqui para servir e levar o melhor conteúdo antes que a televisão leve. Por isso que a gente sempre está atualizado para passar o melhor para vocês. Então a pergunta do Túlio é o seguinte: tem uma empresa, na verdade é uma pergunta empresarial, mas não deixa de ser financeira. Tem uma empresa com 200 funcionários, mas está difícil em mantê-la, pois não consigo ter lucro e a produtividade só vem caindo. O que devo fazer? Bom, Túlio, eu não sei se sua empresa é uma empresa de manufatura ou de serviços, mas eu vou
explicar para você, até porque fiz isso em algumas empresas, tá certo? Primeira coisa que você deve fazer é contrate uma pessoa que conheça para fazer um diagnóstico, tá certo? Para verificar se o problema está na falta de produtividade. Por quê? Por causa das pessoas? Eu tive numa empresa onde 90% das pessoas que trabalhavam na linha de produção estavam endividadas. Então tivemos que fazer um trabalho motivacional, aí mostrando que o crescimento da empresa era o crescimento deles. Se criou um programa, até falo para você, não existe sócio sozinho. Faça seu empregado ser um sócio também, que distribua a sua participação, crie um plano de ação para cada um deles, tá certo? E aí você vai ver que sua carteira de clientes vai aumentar. As empresas são feitas por pessoas, tá certo? Então, recomendo, façam um diagnóstico empresarial, vão identificar em que processo está falhando, e eu tenho certeza que depois desse diagnóstico você faz uma reunião com os seus sócios, seus empresários, inclua também os empregados, os gerentes e tal, para que tome essa decisão, para vocês montarem uma política e estratégia de crescimento da sua empresa, tá certo? Muito sucesso! Qualquer coisa, manda para mim qualquer dúvida lá nos contatos, tá certo? Que aí eu respondo. Faz esse diagnóstico ou faz uma reunião que eu tenho o maior prazer em te responder novamente. Mônica Soares, de Guarulhos, São Paulo, pergunta. Guarulhos maravilhoso, aí nesse aeroporto internacional gigantesco. Honório, acabei de vender uma casa que eu tinha, mas levei quase um ano com ela parada. O que faço com o dinheiro? Compro outra casa ou aplico no mercado financeiro? Mas eu queria algo que me desse um aluguel todos os meses. Mônica, vocês fez várias perguntas em uma, mas vamos focar na última palavrinha que diz que é um aluguel todos os meses. Olha, no mercado financeiro tem o que chamamos de FIs, fundos imobiliários, que leva a sigla F11. São 4 letrinhas antes, mais o 11. O que é que significa isso? Significa que você pode sim ter um aluguel todos os meses. E eu digo que é uma excelente coisa. Eu pelo menos tenho. O que é que acontece? Hoje você ter uma propriedade física requer manutenção, requer pagar IPTU, pagar condomínio, pagar pintura, uma série de coisas que representam gastos, principalmente se seu imóvel não tiver alugado. Ok? Então, a recomendação, pelo menos, é que se você quer ter um aluguel sem ter dor de cabeça, você pode muito bem fazer uma carteira diversificada com fundos imobiliários. Você pode alocar esse dinheiro da venda em vários fundos. Agora, alerto para que você verifique o gestor por trás desses fundos. Existem fundos que nós chamamos de fundos de lajes corporativas, galpões, hospitais, shopping center. Qual é a coisa boa disso? É que ele, o detentor desse fundo, ele vai te pagar todo mês um valor por cota, dependendo das cotas que você vai comprar, e isso cairá diretamente na sua conta da sua corretora, sem precisar pagar TED, transferência, nem nada. O único alerta é: olhe quais são os gestores e diversifique sua carteira. Não aloque todo o seu dinheiro em um só fundo imobiliário. Sempre tenha 4, 5 ou 6. E outra garantia importante é que esses fundos imobiliários geralmente são de grandes contratos, grandes empresas que alugam por 20, 25, 10 anos. Então não é um aluguel qualquer. Outra coisa, você tendo uma casa, você consegue alugar a metade dela? Não consegue. Você quando vai vender, você vende a metade dela? Não vende.
Outra coisa, os fundos imobiliários têm liquidez, é como você atuar na bolsa de valores, é como uma ação. Na hora que você quiser o dinheiro, você vai lá e o dinheiro cai 2 dias depois na sua conta. É só vender as suas cotas, entendeu? Já uma casa, se você não tiver ela alugada, você vai pagar condomínio. Quando você for comprar um imóvel, você vai ter que pagar ITBI, você vai ter que pagar corretor, então, e ainda impostos. Uma vantagem dos fundos imobiliários é que você não paga imposto de renda. É livre na sua conta. É uma mão na roda, como a gente diz. Agora, claro, você não vai colocar todo o seu dinheiro dentro de um único fundo imobiliário. Diversifique sua carteira. Renda fixa, renda moderada, um pouco de renda mais agressiva. Para isso, defina o seu perfil de investidora. Agora vamos para a nossa última pergunta, que vem da Maria Helena de Salvador, Bahia, né? A Maria Helena pergunta: Honório, às vezes eu acho que não presto mesmo, pois o que ganho eu gasto tudo e sinto que se eu não fizer algo, vou para o buraco. Você pode me dar uma luz? Maria Helena, olha, você presta, né? Você já aqui está se autodestruindo e isso não é bom. Vou lhe dar um exemplo antes de responder a sua pergunta final aqui. Eu estive em Angola pós-guerra e lá eu vi o que era realmente pessoas sem nada. Você sabe, você deve ter, né, muita gente tem a chinela de dedo, né? Lá a chinela de dedo deles era, na época que eu estive, era uma garrafa PET amassada, 3 buraquinhos e um cordão e o pessoal pulando, cantando, dançando capoeira. Outros que perderam sua perna nas minas terrestres que a guerrilha colocava no passado, pulando de muleta. E estava em situação muito pior do que a sua. Não tinha água, malária, entendeu? E eu tive lá, inclusive, para ajudar a reconstruir, né? Hoje está bem mais mudado. Mas o que mais me interessa aqui para dizer para você era a felicidade do pessoal. Com toda aquela pobreza, com todos aqueles problemas. Então, aqui você primeiro presta. Você é um ser de luz. Deus lhe colocou no mundo. Então você é um ser único. O DNA é só seu. E você tem um emprego, pelo que eu estou vendo aqui na sua pergunta. Então, faz um planejamento financeiro. Tá? Se você é gastadora ou compulsiva, faz um planejamento. Para de gastar o que não é necessário. Eu há pouco tempo fiz um treinamento que está inclusive no site lá, um treinamento online, onde eu falo do teste do shopping center, da pessoa que gastava compulsivamente e parou de gastar e se tornou um investidor. Então, Maria Helena, o que eu posso te dizer nessa pergunta é: se planeje financeiramente, faça uma planilha, coloque todos os seus gastos e vai retirando o que não é necessário, aquilo que talvez seja totalmente desnecessário, que você terá um futuro financeiro bem melhor. Um abraço. Agradeço a vocês pelas magníficas perguntas que fizeram. Estou muito contente com o nível das perguntas. Olha, clica no link abaixo e vai para o meu site. Lá vocês podem mandar mais perguntas e eu tenho o maior prazer em respondê-las. Agora, também tem conteúdos enriquecedores sobre o mercado financeiro, incluindo até um Masterclass que você pode ver se ainda não viu. Valeu!